A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa de Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parábolicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então olha só o que a gente vai ter que fazer. Então aqui nós temos a nossa abóbada parabólica, ou seja, eu tenho uma parábola. Olha só a interpretação da parábola, tá? Do eixo médio dela, do eixo de simetria, até o finalzinho da direita, vale 5 metros. Então já que é um eixo de simetria, porque está no meio, tá? Então quer dizer que eu tenho 5 metros à direita, então eu também tenho aqui 5 metros à esquerda. Ou seja, ela tem um comprimento total de 10 metros na horizontal, tá? E depois nós temos aqui um ponto aleatório que fala o seguinte: se eu pegar 4 metros à direita do eixo de simetria, a altura dessa abóbada é de 3 metros. Aí vem a pergunta: qual a medida da altura H em metros indicada na figura? Ou seja, qual é a altura máxima dessa abóbada? Então, se isso é uma parábola, então eu posso afirmar que isso é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, aonde que está o meu eixo x? Aonde está o meu eixo y? Aí que vem o detalhe, tá? Você vai ter que colocar essa parábola no plano cartesiano. Então, onde você vai querer colocar ela no plano cartesiano? Você tem várias opções, tá? Primeiro, eu acho que uma que, indiferente do método que você pensou colocar a sua parábola, um eixo que não vai mudar. Esse eixo horizontal, ele vai representar pra gente o eixo x, tá? Agora, aonde você vai colocar o eixo y? Eu te dou duas sugestões. Sempre que você for ter que colocar o plano cartesiano na parábola, eu te aconselho duas situações. Primeira situação, colocar o eixo nesse ponto, no comecinho da parábola. Por quê? Se eu colocar ela aqui, eu estou falando que é uma função do tipo ax² mais bx. Por quê? Uma das raízes já é o zero, tá bom? Eu particularmente uso mais essa, tá? Qual que é a outra opção? Colocaria o eixo y aqui, alinhado com o eixo de simetria. Porque se ele está alinhado com o eixo de simetria, ela é uma função do tipo ax² mais c. Onde que eu tenho as duas raízes opostas, lembra? Eixo y aqui, 0 é uma raiz. No meio, o b é 0. Então, tanto faz um, tanto faz o outro, tá? Vamos fazer aqui a seguinte situação. Eu vou colocar o meu eixo y, tá? Nem vou colocar aqui no 0, vou colocar ela aqui no meio, ó. Se eu coloco o eixo y aqui no meio, então eu já sei duas coisas. Ela tem duas raízes. Uma raiz mais 5 e a outra raiz menos 5. Então, se ela tem essas duas raízes, 5 e menos 5, eu não vou pensar em nenhuma dessas formas, porque eu não quero cair num sistema, tá? Eu vou pensar ela na forma fatorada. F de x é igual a A que multiplica x menos uma raiz e x menos a outra raiz. Então, por enquanto, como as raízes são 5 e menos 5, a minha função da parábola está no formato de A que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 5. Porque se é menos com menos, dá mais. Então eu fujo do sistema. Agora eu só tenho que achar uma variável, que é a variável A. E como que eu vou encontrar a variável A? Eu vou utilizar esse ponto, tá? Então como aqui para mim já está sendo 0, então de 0 até esse ponto. Então quer dizer que o x é 4. Então quer dizer que se o x for 4, qual que é a altura da minha parábola? 3. Então eu vou trocar o x por 4 e vou igualar tudo a 3. Então fica A que multiplica 4 menos 5, menos 1. 4 mais 5, 9. Isso tudo é igual a 3. Com isso, eu consigo tirar aqui que o nosso A vale menos 1 nono. E o nono é equivalente... Opa! 1 nono não, galera. É igual a 3 nonos, que dá menos 1 terço.
Portanto, quem que é a função desta parábola? Então a função é a menos 1/3, que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 5. Pronto. Olha, Henrique, mas você não encontrou o coeficiente B e o C? Mas se eu quiser encontrar, eu encontro. É só fazer distributivo. Inclusive aqui eu teria até o produto da soma pela diferença. Quadrado primeiro, menos quadrado segundo. Legal. Outra vantagem agora, por eu ter colocado o meu eixo Y no meio, tá? Eu não quero a altura máxima. A altura máxima é esse ponto aqui, ó. E nesse ponto, quanto que vale o x? 0. Então, nada mais é do que encontrar o coeficiente C. Então, agora eu vou fazer, para encontrar a altura máxima, f de 0. Que aí fica menos 1/3 vezes 0 menos 5 dá menos 5. 0 mais 5, que dá vezes 5. Opa! Portanto, menos com menos, mais, logo, a altura é positiva, tem que ser, né? 1 vezes 5 vezes 5, 25, e 3 vezes 1, que dá o próprio 3. Então, a altura máxima dessa parábola, 25/3 de metros, chegando, portanto, na alternativa correta, letra D. Tá certo? Então essa é a parte de função quadrática, é você imaginar aonde está a sua parábola. Ok? Henrique, mas se eu não imaginar o eixo Y, se você não imaginar o eixo Y em algum lugar, você não tem função quadrática, não tem como você resolver. Não posso fazer por regra de 3, pelo amor de Deus. Porque se é uma parábola, o crescimento não é constante. Tá? Então quer dizer que aqui, ó, de 5 para 4, diminuiu 1 metro. Ah, a altura aumentou 3. Então se eu diminuir mais 1 é 3? Não. Porque função quadrática, todas as parábolas, elas não são proporcionais a essas alturas. Bom, é isso que a diferencia da função afim. Tá joia?